Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos a respeito das orações subordinadas adjetivas. Nós vimos na aula anterior a respeito dos pronomes relativos, eles que fazem a conexão entre a oração principal e a oração subordinada quando diz respeito às adjetivas. E a partir de agora nós veremos de que forma essas orações são caracterizadas, como é que eles se comportam dentro do fluxo oracional, como é que eu consigo perceber dentro da classificação que ela possui, qual é a diferença de uma para outra. Primeiramente, nós trabalharemos o conceito, olha só. As orações, a oração subordinada adjetiva, são aquelas que exercem função sintática, olha só o termo, função sintática de adjetivo. Para quem não lembra o que é um adjetivo, é aquele termo que é usado para caracterizar algo ou alguém, podendo ser caracterizado de forma positiva ou podendo ser caracterizado de forma negativa. Geralmente são introduzidas as orações subordinadas adjetivas por pronomes relativos, pronomes esses que nós estudamos na aula anterior. Quais são eles? O que é o pronome relativo universal, quem, qual, quanto, onde, cujo, os quais exercem função de adjunto adnominal. Professor, como assim? Aqui em cima está escrito adjetivo e aqui embaixo está escrito adjunto adnominal. É só para relembrar vocês, olha só. Quando eu falo em adjetivo, eu estou trabalhando a morfologia. E quando eu falo adjunto adnominal, que é aquele termo que vem junto do nome, eu estou trabalhando a sintaxe, tá? Então fiquem atentos aí a essa diferença entre a morfologia e a sintaxe. Do termo antecedente, então sempre observa que vai trabalhar o termo anterior, certo? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Admiro alunos estudiosos. Se eu tenho apenas isso, olha só, estudiosos está caracterizando alguém. Nesta frase, o termo estudiosos está caracterizando os alunos. Portanto, nós estamos diante de um adjetivo, tá? Olhando essa frase por um ângulo morfológico. Olha só a diferença. Exemplo 2. Admiro alunos que estudam. Eu transformei a frase que eu tinha um adjetivo, eu transformei em oração. Professor, como é que eu faço isso? Você acrescenta o pronome relativo e faz as modificações necessárias. Olha só, eu tinha admiro alunos estudiosos, agora eu tenho admiro alunos que estudam. As duas frases têm o mesmo sentido, porém, a forma como eu as coloco é diferenciada. Enquanto estudiosos, eu tenho apenas adjetivo. Em que estudam, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Então, fazendo a divisão, olha só, oração principal, admiro alunos que estudam, oração subordinada adjetiva. Pega o macete, modifica o que pelo pronome relativo correspondente. Vamos lá. Admiro alunos, os quais estudam. Deu certo eu fazer a troca? Deu. Se der certo, significa dizer que eu estou diante de um pronome relativo, tá? Professor, por que a substituição foi por os quais? Porque o termo é alunos, eu tenho um termo masculino e eu tenho também um termo no plural. Por isso tem que ser por um pronome relativo correspondente, certo? Então, olha só. Diante do que nós já vimos aqui, da transformação de adjetivo para a oração adjetiva, tá? Nós temos a classificação das orações adjetivas. Professor, como é que se dá essa classificação? As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou podem ser restritivas, tá? Nós temos duas classificações apenas. No que diz respeito à oração subordinada adjetiva explicativa, que é a primeira classificação que eu irei trabalhar com vocês, diz o seguinte:
separadas por vírgulas, as orações explicativas, como o próprio nome já indica, trabalha a explicação, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem. Então, vocês já puderam perceber, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu vou esclarecer melhor, eu vou explicar algo, certo? E nós vamos perceber nos exemplos. Então, continuando o exemplo, tá? Olha só. O exame final, que estava difícil, deixou todos apreensivos. Vamos ver de que forma a frase ficou dividida? Olha só. Na oração principal, nós temos: o exame deixou todos apreensivos. Se vocês forem observar, olha só, a parte que está entre vírgulas não está fazendo parte da oração principal. Por quê? Porque faz parte da oração subordinada adjetiva explicativa. O termo que explica, olha só, o motivo pelo qual deixou os estudantes apreensivos, olha só, todos apreensivos é que estava difícil. O termo que estava difícil veio entre vírgulas, portanto, esse termo é uma explicação, explicando o motivo, tá? Por ter deixado todos apreensivos. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa é que estava muito difícil. Então, o termo que vier entre vírgulas, que iniciar pelo pronome relativo, olha só, você pode classificá-lo aí tranquilamente como adjetiva explicativa, certo? Vamos para o próximo exemplo para que vocês sanem todas as dúvidas. Exemplo 2. João, olha só, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, olha só, a oração principal, João surpreendeu a todos. Agora eu vou mostrar a explicação, o motivo pelo qual João surpreendeu a todos, que no caso será a oração subordinada adjetiva explicativa, pelo motivo de quê? Que é o mais calmo da turma. Então, olha só, os termos que vieram entre vírgulas funcionarão como oração subordinada adjetiva explicativa. Olha só o pronome relativo aí na área. Olha as vírgulas separando a explicação. Então, toda vez que você tiver esse suporte, essa caracterização do uso das vírgulas, fazendo aí a diferenciação pelo termo que está explicando, você está diante da oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Vamos lá para outra classificação, para o outro modelo. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela é o oposto da explicativa. Enquanto a explicativa explica, ela define algo, a restritiva, ela restringe ou delimita o significado do seu antecedente. Vamos observar como é que isso acontece dentro dos exemplos. Olha só o primeiro exemplo. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, olha só, diante da oração principal eu tenho: as pessoas merecem ser punidas. Todas as pessoas merecem ser punidas? E aí, na opinião de vocês? Não, ele restringiu, ele delimitou o fato de as pessoas serem punidas. Quem é que merece ser punido? Somente quem são racistas. Então, a delimitação está aqui, ó. As pessoas que serão punidas são somente as racistas, tá? Então, houve uma delimitação, houve aí, ó, ele restringiu a punição. Não são para todos, são somente para as pessoas que são racistas. Então, macete para facilitar para você de casa. A oração subordinada adjetiva explicativa usa vírgulas. A oração subordinada adjetiva restritiva não usa vírgulas. Então, esse é o macete que você pode utilizar na hora de classificar, certo? Claro que atentando-se
para a utilização da vírgula, explicando o motivo, explicando a forma aí que foi utilizada, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas, verifiquem o que vocês conseguiram compreender para nós retirarmos na nossa live de terça-feira. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.